Fala, galera. Seguinte, iniciando aqui os estudos de novembro, nós temos que avaliar diversas características e o funcionamento do citoplasma das células e das organelas. Já que a gente vai falar de organelas, a gente vai ter foco nas células eucariontes e não nas procariontes, certo? Apesar de, aqui no início, a gente fazer algumas referências à célula procarionte. Então, por que focar na célula eucarionte? Porque nós vamos avaliar uma maior diversidade de estruturas. E como a gente já discutiu, as células procariontes, elas não apresentam essa diversidade, né? Então, ela tem menos estruturas e essas estruturas desempenham mais funções ao mesmo tempo, algo que é bastante complexo para a gente avaliar aqui a nível de ensino fundamental e ensino médio, certo? Alguns desses detalhes vê-se em cursos específicos de graduação. Então, vamos lá. Projetando aqui a minha apresentação, que eu preparei uma aula sobre isso, nós temos os conteúdos tanto para a primeira quanto para a segunda semana, para a gente agilizar aqui o processo e ficar mais... Deixa eu só alterar um detalhezinho aqui. E ficar mais explícito, né? Ficar mais fácil uma sequência em vez da gente ficar com informações muito picadas, né? Então eu faço menos gravações, mas gravações com a maior quantidade de conteúdo, ok? Então, sobre citoplasma e organelas, nós temos que lembrar que o conhecimento sobre as células não é algo muito ou que faça muito tempo que a gente conhece, né? Então, desde Robert Hooke e Leeuwenhoek, de 1700 para cá, que vem se desenvolvendo um pouco mais dos estudos. E o termo célula vem justamente de cela, que as primeiras estruturas microscópicas que foram observadas eram justamente paredes celulares de células mortas. Mas como não se sabia muito bem o que era aquilo, sabia-se que eram pequenas estruturas e foram chamadas de células por ser quadradinhos vazios, né? Hoje, com a evolução dos conhecimentos e da produção tecnológica, né, os microscópios eletrônicos de varredura e também os nossos microscópios ópticos, que são mais comuns nas escolas, eles podem ajudar bastante a gente a fazer essas visualizações. Então, a maioria das imagens que a gente vai observar são imagens de microscópio óptico, né, que é microscópio de luz. Aqui uma comparação em um microscópio que é um microscópio eletrônico. Então a gente tem aqui uma célula eucariótica e uma célula procariótica. Para quem já esqueceu o que significa, eucariótica é a célula que tem essa membrana nuclear aqui, essa membrana em volta do núcleo. Veja que o núcleo tem outra cor, devido principalmente à característica da composição química dele. E aqui, uma célula procariótica, como exemplo principal de células procarióticas, as células de bactérias. E veja que aqui também tem essa cor mais avermelhada, que é justamente o material genético, só que ela está dispersa, aqui no caso da célula procariótica, dentro de toda a célula, porque não tem um envoltório, uma membrana nuclear, que delimita ela como na célula eucariótica. Então, o nosso foco aqui nesse primeiro ponto é o citoplasma, ou citossol, ou hialoplasma. Existem diversos nomes que designam esse líquido viscoso, gelatinoso, rico em sais, em proteínas, diversos íons, né? Pequenas moléculas dispersas ali, DNA, RNA, né? Então, tudo isso disperso em água. Só que como a água está dissolvendo um monte de substâncias, ela passa a ter até uma estrutura um pouco mais gelatinosa, né? Uma consistência gelatinosa. Além desses vários compostos químicos aqui dentro, temos também diversas organelas citoplasmáticas. Como a gente vai ver, os desenhinhos são bem mais fáceis da gente identificar, diferenciar uma da outra. Mas, quando a gente passa uma foto feita de uma célula, não é tão fácil assim identificar qual organela é qual, né? Qual a sua função. Várias distinguem-se pela cor,
devido à composição química e à reação dessa composição química quando se empenha luz sobre ela para fazer a foto. Então, o citoplasma, ele carrega todas essas substâncias dissolvidas aqui dentro, né, os nutrientes e também os metabólitos, que o que a célula vai realizando reações químicas e produz ali para seu uso, não é tudo substância que, vamos dizer, boa ou que é útil para ela. Há substâncias que são resíduos, e esses resíduos também são liberados no citoplasma, ou em pequenas vesículas, a gente vai ver isso, umas bolsinhas que são eliminadas para fora da célula. Então, a gente sabe que, apesar de ter aquele modelinho básico de célula para estudo, a gente tem diversas estruturas celulares diferentes, até já falei sobre isso. Bactérias com flagelos, células eucarióticas como os espermatozoides com flagelos, neurônios que têm estruturas bem variadas, paramécios, que são seres de vida livre unicelulares, células musculares que têm muitos núcleos dentro delas, multinucleadas, células sanguíneas, como as hemácias, que são anucleadas, né? Não têm o núcleo quando maduras, né? Quando realizando sua função de transporte de oxigênio no sangue. Amebas, que tem a sua forma variada, ela consegue emitir os pseudópodos, né? Que são falsos pés, que ela vai grudando na superfície, se locomovendo. Então, as células têm as mais variadas formas. A gente vai estudar aqui um modelo padrão que apresenta diversas estruturas para a gente visualizar ou entender um pouco dessas estruturas. Então, entre as estruturas, inicialmente a gente precisa lembrar do núcleo. Então, o núcleo, como eu já falei, é um envoltório, né, nuclear que o delimita, que é a carioteca, ou membrana nuclear, e dentro desse núcleo há aqui um líquido viscoso rico em material genético, isso é cromatina. Então, o núcleo, ele tem também aqui um nucleolo, que é uma estrutura de cromatina com uma coloração, uma viscosidade um pouco diferente. Mas o nosso foco principal é entender que é dentro desse núcleo aqui, nessa cromatina, que existe o material genético, o DNA. Então, o DNA, ele é uma molécula química que se chama de fita dupla, porque ele tem pares de base, pares químicos, em uma fita que parece uma escadinha, uma linha pareada com a outra e interligada por pontes, né? Essas pontes, quando a gente avalia em detalhes, são chamadas de pontes elétricas, pontes de atração entre determinados átomos. Ela forma um emaranhado e uma atração elétrica que faz com que a fita de DNA se enrole. E é justamente dela se enrolar, né, em torno dessas estonas também, que são proteínas, que elas vão formar os cromossomos, que são importantes para a divisão celular. Então, comparando DNA e RNA, para quem não sabe a diferença, não é só no nome, né? Desoxirribonucleico ácido, aqui, né? Ácido desoxirribonucleico e ribonucleico ácido, né? Ácido ribonucleico. Enquanto o DNA é uma fita dupla, estilo uma escadinha que vai se enrolando, o RNA é uma fita simples, né? Ou seja, como se fosse uma única haste dessa, uma única perna dessa escada. Só isso? Não. Bases nitrogenadas, os compostos químicos que compõem o DNA são diferentes em um detalhe, né, ou em 25% do DNA para o RNA. Então, no RNA, a gente tem a uracila, né? Enquanto no DNA tem-se a timina. As outras três bases principais, adenina, guanina e citosina, elas são comuns a ambos, mas tem essa diferença também, tá? Então, o DNA, como eu disse, ele fica dentro do núcleo. Há moléculas de DNA soltos no citoplasma? Sim, há. Mas o DNA em grande quantidade, com função de passar as informações genéticas, fica no núcleo. Então, além disso, nós temos que tirar essa informação de dentro do DNA para que ocorra a síntese proteica, a produção de proteínas, que é para o nosso organismo produzir inúmeras substâncias para recompor tecidos, para o crescimento, para o funcionamento das células. Então, para isso acontecer, há uma intervenção do RNA. Então, o RNA é quem é o mensageiro que tira a informação, né, do DNA. O DNA é como se fosse uma receita para se fazer as mais variadas composições químicas. O RNA
O DNA, ele sofre a transcrição, ou ele passa por um processo de transcrição, é transcrito para RNA, e o RNA, que é o RNA mensageiro, é levado para fora da célula, no citoplasma, e no citoplasma há a tradução do RNA para a proteína. E essa tradução do RNA para a proteína ocorre em virtude de uma organela que é o ribossomo. Então, ele é a unidade, o sítio de produção das proteínas. Então, ele recebe esse RNA mensageiro, faz a leitura dele e traduz isso em uma sequência de aminoácidos que formam as proteínas. Ah, eu não sei o que é uma proteína. Digita aí no Google. Proteína. O que é uma proteína? Você vai ver em detalhes. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque o nosso foco é a organela. O ribossomo é uma organela não membranosa. Então, ela é uma base proteica também, formada de duas subunidades, responsável por essa síntese proteica e que contém o RNA ribossômico na sua constituição. Então, ele é rico em RNA ribossômico. Então, eu comentei que o RNA mensageiro tira a informação do DNA lá do núcleo e leva para o citoplasma. No citoplasma, ele se encontra com os ribossomos, que são ricos em RNA ribossômico, e aqui é feita a leitura dessa fita de RNA mensageiro para se produzir a proteína. E aí vão se encaixando sequencialmente, nessa mesma ordem aqui dessa receita, que é o RNA mensageiro, os materiais, os aminoácidos para se produzir a proteína. Então, essas proteínas têm desde algumas dezenas de aminoácidos até milhares de aminoácidos enfileirados que depois vão se aglomerar, formando uma estrutura que é chamada de estrutura quaternária da proteína. Então, aqui uma representaçãozinha. Então, os aminoácidos, eles são buscados no citoplasma, eles estão presentes ali no citoplasma, e eles são trazidos por um RNA transportador, que é uma outra molécula, um outro tipo de RNA que identifica qual é o tipo de aminoácido que vai ser colocado na sequência lá para se produzir a proteína. Então, há a passagem aqui, né? A participação no processo de síntese proteica do RNA mensageiro, do RNA ribossômico e do RNA transportador. Então, tudo isso que vai sendo produzido pela reação, pelo metabolismo da célula, né, pelo processo de reações químicas diversas que ocorrem no citoplasma, muitas vezes produz substâncias que vão se acumulando no citoplasma. Muitas delas não ficam dentro do envelope, dentro do envoltóriozinho, então elas são chamadas de inclusões. Essas inclusões, veja só, elas podem ser de diversas substâncias. Aqui eu trouxe 4 exemplos. Né? Uma delas é o glicogênio, que é abundante nas nossas células musculares e também nas células do nosso fígado. Então, a quantidade de glicogênio que se acumula no fígado ou nos músculos não é tão grande no ser humano, mas ele está disponível. E o que é o glicogênio? É como se fosse o combustível das nossas células. Ela precisa realizar uma atividade física, você foi fazer uma corrida ou foi trabalhar e ter um esforço físico, a primeira coisa que o corpo faz quebrar esse glicogênio em pequenas partezinhas, que são as partezinhas são a glicose, e essa glicose é utilizada para produção de energia, para que a célula gaste essa energia e tenha essas reações para você ter força, conseguir fazer os músculos trabalharem, os órgãos trabalharem. Outra substância abundante nas células, em forma de inclusões, é a hemoglobina e a melanina. Hemoglobina nas células sanguíneas, por isso elas são vermelhas, e melanina é o composto químico que dá coloração para a nossa pele, para os nossos olhos, né? Então, essa melanina, até mesmo para os nossos cabelos, algumas pessoas têm mais e a pele vai ser mais corada, né? Ela é estimulada a sua produção também pela exposição solar, mas é claro que a pessoa tem que ter a predisposição à sua produção, senão ela só vai ficar vermelha e não vai produzir melanina. Lipídios, acumula-se nos adipócitos. Então, lipídios são pequenas gotículas de gordura que se acumulam dentro das células, principalmente em células de gordura, conforme o sexo, idade, etnia de origem da pessoa, ela pode acumular em mais lugares. O mais comum é na barriga, na base do antebraço, no bumbum, né, nos glúteos. Então, são alguns pontos que acumulam mais gordura.
né? Amido. Então, amido, daí a gente já, até agora falei de animais, agora fala de vegetais. Quando a gente come lá batata, mandioca, milho, são grandes acumulados de amido que se acumulam em determinados pontos de células vegetais. Toda célula vegetal acumula amido? Não. Algumas conseguem acumular muito mais, outras elas só recebem as quantidades através dos seus vasos para funcionamento, elas não têm sistemas de armazenamento, tá? Já quando a gente fala de citoesqueleto, isso é mais nítido em algumas células que têm formas, mas basicamente é uma rede complexa de arcabouço para a célula. Então, são pequenos filamentos que ficam dentro do citoplasma, né, ou do citossol, que dão estrutura para a célula. Então, aqui tem uma referência bem interessante, que mostra ele dando uma estrutura como se fosse tubos de metal, uma armação de metal. Então, eles são compostos de microfilamentos muito fininhos, mas esses microfilamentos vão se enrolando, se novelando, e isso faz com que eles sejam bastante resistentes e úteis também para vários processos na célula. Nas atividades da primeira semana, estão bem simples aí, então vocês vão pegar essa aulinha e a leitura da apostila e vão responder facilmente. Passando para a segunda semana, a gente continua com os microtúbulos, né, para falar de alguns detalhezinhos e para passar para a próxima estrutura celular. Então, eles estão presentes dentro do citoplasma, constituem 13 protofilamentos, né, normalmente esses microtúbulos, quando a gente fala de microtúbulos, né, e atuam no crescimento e diferenciação das células também, né. Também controlam o alinhamento das microfibrilas de celulose. Então, por que a madeira tem aqueles filamentozinhos das fibras, né? E se você, por exemplo, corta a madeira acompanhando o crescimento das fibras, você tem mais dificuldade de cortar. Se você corta ela, no caso, você tem mais dificuldade se você corta em um ângulo de 90 graus, né? As fibras estão crescendo assim, você vai e corta assim, você tem mais dificuldade de cortar. Se você corta acompanhando as fibras, você tem mais facilidade, né? Isso é um fato. Atua no direcionamento das vesículas secretoras originadas da rede Transgold. Então, o que significa isso? Elas ajudam a direcionar essas vesículas que são produzidas nas organelas, como a rede de retículos e o complexo de Golgi, que nós vamos ver na sequência, para elas serem levadas a pontos específicos, ou seja, a movimentação das substâncias dentro das células. E ajudam também no processo de divisão celular, um negócio muito interessante. Os microtúbulos que se ligam nos cromossomos para que eles se afastem são produzidos a partir dessas substâncias aqui, fazem parte dos microtúbulos. E se ligam também aos centríolos. Não são todas as células que têm centríolo, mas nas células que possuem esse centríolo, são eles que ajudam no processo de divisão celular. Normalmente, quando eles não estão em processo de... a célula não está em processo de divisão, ele fica em um emaranhado lá de microtúbulos chamado centrosomo. Em células flageladas, né, como é o caso de diversas bactérias, de paramécitos que são ciliados, eles auxiliam na formação dessas estruturas de movimentação também. E organizam a divisão celular, como eu já falei. Então, são alguns pares de microtúbulos, né, que vão se formando. No caso, são pares de centríolos, e são trios de microtúbulos, os centríolos. O retículo endoplasmático corresponde a uma membrana lipoproteica de dobras formando cisterna. O que são cisternas? São cavidades. Então, eles vão formando várias cavidadezinhas interligadas ao núcleo. Essa é a parte muito interessante, porque lembra o que tem no núcleo? O DNA. No DNA, a gente tem todas as receitas do que pode ser produzido pela célula e do seu funcionamento. Então, essa interligação faz com que ele possa receber informações diretas e ali produzir diversas substâncias. Existem dois tipos básicos de retículos, né?
Quando ele tem um monte de ribossomo na sua superfície, eles são chamados de retículos endoplasmáticos rugosos. Que os ribossomos ficam como se fossem pelotinhas ali, né? E aí, eles vão produzindo e essas substâncias vão sendo levadas por esses tubos, essas cisternas, até as próximas organelas. O retículo endoplasmático rugoso, ele é responsável por síntese proteica, porque ele está associado com ribossomos. Então, é dentro dele ali que vão sendo armazenadas inúmeras e inúmeras proteínas que vão sendo produzidas, né? Justamente por essa ação dos ribossomos na superfície. Mas há um retículo endoplasmático que não tem esses ribossomos associados. Né? Então, a rede de cisternas aqui não associada a ribossomos. E aí eles fazem síntese de outras substâncias, que são lipídios, né? Alguns tipos de gorduras, e também degradação de toxinas. Aí você fala, mas que toxina tem dentro da minha célula? Vou citar um exemplo. Alguns estudos mostram que pessoas que tomam anti-inflamatórios a longo prazo tendem a ter um desenvolvimento maior do retículo endoplasmático liso nas células hepáticas, justamente porque eles são responsáveis por degradar toxinas, então há uma tendência de aumento desses retículos. Quando ele tem o aumento, mas ele vai perdendo função por estar sendo muito utilizado, entra a deterioração de algumas células. Provavelmente todo mundo já ouviu falar de casos de pessoas que tomam medicamento por muito tempo e aí passa a ter problemas de fígado, muitas vezes relacionado à degradação das toxinas. Que vai degradando toxina, mas elas vão se acumulando ali e isso gera problemas a longo prazo. Entre a síntese lipídica, voltando à questão das gorduras, a produção de esteroides como ergosterol em plantas, né, e o colesterol em animais também ocorre no retículo endoplasmático liso. Ele é um vilão? Não. Ele é o mocinho da história. Por quê? Você ingere substâncias que são ricas em substâncias, em macromoléculas gordurosas, e eles são quem vão fazer a utilização dessas macromoléculas. Então, eles permitem que dentro deles ocorram diversas reações químicas para degradar essas substâncias ou transformar em outras substâncias. Então, associado a esses retículos, logo na sequência tem um outro conjunto de cisternas que funcionam como bolsinhas, que é o conjunto de complexo de Golgi, o complexo golgiense, ou aparelho golgiense. Esse nome estranho, Golgi, é em homenagem a justamente o cientista que identificou ele. Então, esse conjunto de dictiossomos, que são essas cisternas, eles apresentam duas faces. Uma face mais voltada para o centro da célula, né? E outra face voltada para a membrana plasmática, face cis e face trans. Então, em um lado vai ter substâncias menos amadurecidas, né, por menos tempo maturadas dentro da célula, e na outra extremidade já substâncias que são liberadas para sua utilização. Então ele funciona como um armazenamento e maturação de substância. Então veja só, dele saem diversas bolsinhas que são vesículas de lipídios, proteínas e tudo que foi produzido lá dentro dos retículos endoplasmáticos. Vamos citar um exemplo dessas vesículas. Né? Um exemplo dessas vesículas, olha que bonitão aqui a representação, ó, liberação das vesículas de substâncias maturadas no complexo de Golgi. Entre essas vesículas, a gente pode, vou só passar aqui só para mostrar um negocinho. Entre essas vesículas, há vesículas que se associam aos lisossomos. Quem são os lisossomos? Os lisossomos são vesículas maiores que armazenam enzimas responsáveis pela digestão. Então, se entra uma substância lá para servir de alimento para a célula, os lisossomos são quem vão se juntar a essas vesículas de alimento que entram na célula para fazer a digestão. Quando a gente pensa nessa digestão, da onde que veio as substâncias produzidas pelo lisossomo? Justamente das substâncias maturadas no complexo de Golgi. Então, é uma coisa interligada com a outra se a gente for pensar um pouquinho mais. Ok? E aí,
Passando para a próxima estrutura, nós temos os vacúolos. Então, vacúolo, a gente lembra de vácuo, mas um vácuo do quê? Ele foi identificado e nomeado dessa forma porque, veja que não tem aparentemente nada dentro, seria como um espaço vazio dentro da célula, mas não é um espaço vazio. Os vacúolos, eles servem principalmente para armazenar água e outras substâncias em excesso no ambiente, né? Então vamos dizer que as células da planta estão lá em um ambiente muito rico em açúcares, ou em ácidos orgânicos, ou proteínas, ou muito cloro, muito sódio no solo. Ele vai absorver e vai acumulando essa substância dentro do vacúolo para não atrapalhar o funcionamento, as reações químicas que ocorrem no citoplasma, certo? Então essa é uma das principais funções do vacúolo. Então, eles também funcionam como reserva proteica. Qual a diferença das inclusões? Ele tem uma membrana que delimita. Então, ele tem uma bolsinha, ele é uma bolsinha. Aqui, ó, um vacúolo contendo uma reserva proteica, substâncias proteicas em grãos de aleuroma, no caso a semente, rica em proteína. E aqui, vacúolos contendo substâncias fenólicas na folha de estrutantos vulgares. Aí alguns podem falar, poxa, proteica eu sei que é proteína basicamente, mas o que é uma substância fenólica? Todos esses compostos, a grande maioria desses compostos que tem aroma, tem um cheiro diferente em plantas, por exemplo, ou até mesmo em animais, eles são produzidos esses cheiros diferentes pelos compostos fenólicos, certo? Então, eles participam dos processos metabólicos celulares por regulação, no caso dos vacúolos. Osmoticamente ativo, porque regula a entrada e saída de água da célula e regula o crescimento da planta. Responsável por pressão de turgor, que é o quanto a célula vai ficar turgida, cheia, estufada. Regula o pH, porque se ele acumula íons aqui dentro, ele não deixa alterar aqui o pH em grande quantidade no citoplasma, ou ele pode ajudar na regulação. Armazena substâncias ergásticas do funcionamento da célula e responsáveis pela autofagia também, né, que é um processo de autoalimentação aqui da própria célula. Os lisossomos, como eu contei, têm função de digestão celular, né, são vesículas de substâncias digestivas que se fixam a fagossomos, as substâncias que entram na célula para ela fazer a utilização de substâncias, ou mesmo para processos autofágicos, que é o quê? Destruição de algumas organelas. Então, organelas vão ficando velhas, aqui no exemplo a mitocôndria está ficando pouco produtiva dentro da célula, ela vai ser decomposta por uma vesícula de lisossomo que se forma para que as substâncias sejam reutilizadas. O que não é utilizado, o que não pode ser mais reutilizado, é levado para fora da célula. Aqui eu gosto de lembrar o exemplo da importância de se beber muita água. Quando você tem bastante água suficiente, o seu corpo vai funcionar melhor para retirar esses resíduos jogados para fora da célula aqui, e através do processo de filtragem do sangue nos rins, essas substâncias que são resíduos, são lixo celular, são jogadas para fora da célula. Então, quanto mais água você bebe, se você bebe a quantidade de água adequada, o seu organismo vai conseguir fazer essa limpeza mais facilmente. E as atividades da parte 2, muito fáceis também. Vocês vão ler a apostila, assistir essa aulinha e provavelmente vão responder sem problemas, beleza? Então, qualquer problema que vocês tiverem, qualquer dúvida maior que tiverem, podem entrar em contato, certo? Mas lembre-se, primeiro de tudo, leitura, para se tentar entender o conteúdo, ok? Então, eu estou à disposição. Sempre que precisarem, mandem mensagem.